Bem, o que posso dizer é que é meio engraçado. Quando uso esse termo, só posso usá-lo porque muitos que vêm aos nossos retiros de uma semana, Steven, são novatos. Eles nunca meditaram antes. O cônjuge, namorado, namorada, colega ou amigo os trouxe, sabe, eles ficam tipo, tanto faz. Tipo, nem sei direito no que tô me metendo. O novato que pratica um pouco na experiência imersiva após 7 dias tem o cérebro de um meditador avançado. Depois de 7 dias, sua biologia e valores sanguíneos parecem de quem medita há anos. Em outras palavras, após 7 dias, os novatos em meditação que pareciam avançados estavam regulando milhares de genes, sugerindo uma vida nova, um ambiente novo, como se estivessem num salão de baile. E não há nada muito estimulante num salão de baile. Então, o que quer que façam internamente está causando mudanças dramáticas. Se quero mudar minha vida, por estar presa num ciclo vicioso e me sentir mal comigo mesma, que preciso saber? Olha, a primeira coisa é, não dá pra dizer que seu passado foi tão brutal que você não pode mudar. Já vimos pessoas com passados horríveis, abusos, infâncias difíceis e traumas sérios mudarem essa crença e se tornarem pessoas totalmente diferentes. Joe, como você se define quando lhe perguntam o que faz? Eu ensino às pessoas a neurociência e a biologia do que é mudar de verdade. E quando a gente muda, nossa vida muda também. Meu objetivo é simplificar esse processo para dar ferramentas de mudança real às pessoas. E no que você está se baseando? Que experiências, estudos e pesquisas você usa para propor essas soluções? Eu me interessava, de fato, pela experiência transcendental, pelo momento transcendental. Então, quando comecei a ensinar esse trabalho, foi porque as pessoas perguntavam: como você faz isso? Tipo, como mudar de vida e o que significa mudar? Então, quero dar às pessoas informações que as ajudem a aprender, criar novas conexões cerebrais. Isso é o aprendizado. Repitam o que aprenderam para quem está ao lado, construam um modelo de entendimento para lembrar. Relembre o que aprendeu, pois é bem mais fácil esquecer essas informações do que lembrar delas. Crie um novo nível mental. Elimine dúvidas, conjecturas, superstições e dogmas, para que a pessoa entenda o que faz e por quê, tornando o como mais fácil. E quando o como fica mais fácil, damos sentido ao ato, pois entendemos o que fazemos e aí queremos um resultado maior. Então, quero dar às pessoas a informação. Analisei as pesquisas recentes que apontam para o potencial e as possibilidades humanas. Tive minha própria experiência com uma lesão pessoal, falamos disso da última vez. Estudei remissões espontâneas, buscando o que as pessoas tinham em comum, mas não achei explicações em textos atuais. Tive que explorar neuroplasticidade e epigenética. Quis ver se, entendendo o que as pessoas fizeram para se curar, eu poderia reproduzir os efeitos. Sabendo o que fizeram, descobrindo os pontos em comum, colocando na linguagem da ciência e ensinando as pessoas, doentes ou saudáveis não importa, mas entender o que fizeram para mudar e ter suas vidas transformadas. Depois de alguns anos ensinando, começamos a ver o mesmo tipo de efeito nas pessoas que aplicavam e faziam algo com isso. Então, este é um momento na história em que não basta saber, é preciso saber como. Quando vimos pessoas saindo de cadeiras de rodas e tendo mudanças dramáticas na saúde, eu sabia que em algum momento, durante o retiro ou meditação, algo aconteceu com elas. Tiveram uma experiência interior que deve tê-las mudado biologicamente. Em outras palavras, se você participa de um evento e tem 3 dias juntos, e ao final desse período você não está mais na cadeira de rodas e não tem mais sintomas de EM, bem, o ser humano em mim disse: "Uau, incrível!" O cientista perguntou: "Como isso aconteceu?" Foi quando iniciamos nossa própria pesquisa independente e comecei a chamar cientistas, biólogos, físicos quânticos e especialistas para medir a variabilidade da frequência cardíaca, para entender o que estava acontecendo com as pessoas nos nossos eventos.
Então, posso responder que agora, a maioria das pesquisas que analiso é nossa própria, e temos o maior banco de dados do mundo sobre meditação e a conexão mente-corpo. O que fazemos é desmistificar o processo de mudança e transformação. Se conseguirmos isso, todas as medidas que vemos são mais informações para eu ensinar melhor. Assim, fechamos a lacuna entre conhecimento e experiência. Temos uma grande equipe de pesquisa e trabalhamos com universidades como UC San Diego, Harvard e Stanford. Os dados são tão convincentes e impressionantes que acredito estarmos fazendo história científica neste momento. Milhões de pessoas são atraídas a você por motivos próprios. Minha namorada participou dos seus eventos. Ela é uma das maiores fãs e se transformou ao participar. Na última conversa, os comentários eram testemunhos de pessoas impactadas por décadas. Qual é a essência que atrai as pessoas a você? O que têm em comum os milhões que interagiram com seu trabalho? O que elas estão buscando? As pessoas vêm por vários motivos. A base é que entendem que a meditação pode mudar seu corpo e sua vida. Alguns sabem que podem ter experiências místicas sem usar substâncias externas. Então, temos pessoas que vêm querendo curar o corpo, ter um novo emprego ou carreira, alcançar abundância, ter um relacionamento amoroso ou experiências místicas, seja lá o que for. Certo? Mas a pessoa vem com a intenção de realmente criar exatamente o que deseja. Então, é isso que elas acham que estão lá para fazer. Mas com o tempo o que realmente buscam é mudança. Mesmo quem se cura de problemas de saúde, aprendi que não medita para curar. Eles meditam para mudar. E quando mudam, se curam. Assim começam a ansiar pela próxima experiência desconhecida, além da realidade tridimensional. Mas diria que a maioria vem por um motivo e com o tempo só quer se tornar mais completa, e não acho que haja um fim para isso. Há um bug na nossa mente, sociedade ou cultura que impede nossa capacidade de mudar. Ao fazer essa pergunta, penso no surgimento de uma cultura do trauma, onde explicamos quem somos pelo que nos aconteceu. Parece justificável dizer, isso ocorreu na minha infância, por isso sou assim. Essa forma de encarar nosso trauma é produtiva ou contraproducente? É um problema? Quanto mais forte a emoção de um evento na vida, trauma, traição, perda, choque ou diagnóstico, mais a resposta emocional altera nosso estado interno. Quando nos sentimos alterados, o cérebro tira um instantâneo, congela quadros e captura imagens. Isso é chamado de memória de longo prazo. Biologicamente, cada vez que a pessoa lembra o problema, produz a mesma química no cérebro e corpo, cortisol, como se o evento estivesse acontecendo. Cortisol, adrenalina, seja qual for a emoção. Ao sentir essa emoção, o corpo revive o evento emocionalmente 50 a 100 vezes por dia. Então, o trauma já não está só no cérebro nesse ponto. O trauma também está no corpo, pois pensamentos são a linguagem do cérebro e sentimentos do corpo. É esse pensamento e sentimento, essa imagem e emoção, esse estímulo e resposta que condiciona o corpo a se tornar a mente dessa emoção. Agora, essa pessoa está emocionalmente presa ao passado. E você pode perguntar, por que você é assim? Por que está tão zangado? Por que é tão amargo? Por que é tão desconfiado? Por que tem tanto medo? E eles responderão, sou assim por causa de eventos que aconteceram há 20 ou 30 anos. Isso é interessante porque, de certo modo, a identidade deles está totalmente ligada ao passado. E enquanto sentirem essa emoção, sempre se lembrarão do passado. Então, o corpo é muito objetivo.
Quando sente a emoção, não distingue entre a experiência real que a cria e a emoção fabricada apenas pelo pensamento. Então, o corpo acredita que vive no passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, mas o que a pessoa diz é: depois daquilo, não consegui mudar. É isso que elas estão dizendo, e isso se torna a identidade da pessoa, e não há nada de errado nisso. Mas você nunca vai me ouvir dizer em nosso trabalho: volte e processe o passado. Descobrimos que quando alguém analisa seus problemas com as emoções do passado, piora seu cérebro. Na verdade, eles o desequilibram ainda mais. Eles o estão superestimulando. Descobrimos que se a pessoa conseguir superar a emoção, realmente superar, ela se libertará do passado. E o que descobrimos é que se ensinarmos alguém a abandonar o medo, a amargura, o ressentimento, a frustração, a impaciência e o julgamento, dizendo: pare de sentir essa emoção, há uma razão para isso. Tenho certeza que todos têm uma história, né? Mas nada vai mudar essa história até você mudar, certo? Descobrimos que ao trocar essas emoções por uma elevada, como gratidão, amor, bondade e cuidado, e praticar isso, damos ferramentas para mudar a respiração, focar em outro lugar e trabalhar com o corpo. Vimos que quando a pessoa começa a abrir o coração, temos exames cerebrais disso, ele se torna coerente. Quando há medo, frustração ou julgamento, o coração bate de forma incoerente. Quando sentimos amor, gratidão e bondade, há um ritmo. Existe uma cadência no coração que é muito coerente. Quando o coração fica coerente, medimos isso. Ele imediatamente informa ao cérebro que o trauma acabou. O coração diz ao cérebro: o passado acabou. O evento acabou e redefine a linha de base no cérebro. Agora, quando a pessoa olha para o passado, não o vê do mesmo nível de consciência. Muitos dirão: precisei passar por tudo isso para chegar aqui. Eles dirão: não mudaria nada no meu passado, pois me trouxe ao presente. Então, trabalhamos com SEALs da Marinha, operações especiais, prisioneiros. Trabalhamos com pessoas que tiveram traumas muito sérios, abusos graves, apenas infâncias muito difíceis. Essas pessoas têm terrores noturnos, tendências suicidas, não saem de casa, têm problemas sociais, ataques de pânico. É engraçado porque quando a pessoa realmente rompe com a emoção, as palavras que usam são: foi como se meu coração explodisse. Dizem: meu coração se abriu. Nesse momento trazem o corpo do passado para o presente. E eis que, muitas vezes, a ansiedade some, a depressão vai embora, os padrões de humor cíclicos desaparecem. De alguma forma, o corpo se recalibra, voltando à ordem ou à homeostase. O ponto é: memória sem carga emocional é sabedoria, e você está pronto para a próxima aventura na vida. A alma não pode seguir em frente se estiver presa ao passado. Não abordamos a história, pois ela só ativa os mesmos circuitos cerebrais, reafirmando a identidade passada para sentir a mesma emoção. E a pesquisa mostra que 50% da história que contamos sobre nosso passado nem é verdade. Isso quer dizer que as pessoas revivem uma vida miserável que nem tiveram só para evitar mudanças. Não estou atacando ninguém, mas o que digo é: não me venha dizer que seu passado foi tão ruim que você não pode mudar. Já vimos gente com passados horríveis que hoje são pessoas totalmente diferentes, com vidas completamente transformadas. Isso sempre me deixou um pouco surpreso. 53% dos ouvintes regulares ainda não se inscreveram no programa. Posso pedir um favor?
Se curte o programa e quer nos apoiar, é só clicar no botão de inscrição. É fácil e grátis. Se fizer isso, prometo que eu e minha equipe faremos o possível para melhorar o programa toda semana. Muito obrigado. Quero focar no que erramos ao tratar trauma na sociedade atual, pois vejo retiros de cura da criança interior que te levam de volta à infância, ao que te aconteceu e te guiam por isso. Há também terapias que te fazem recontar eventos e depois fazem perguntas sobre eles. Você diz que essas abordagens não são ideais porque te mantêm no ciclo de reviver a emoção. Não, eu não diria que não são ideais. Quer dizer, sei que tem valor para muita gente. Só estou dizendo que, bem, quando é que acaba a história? E não tenho certeza se o insight muda o comportamento. Você pode ter uma revelação, até com drogas, mas se ainda não consegue viver bem, se conectar com sua esposa ou lidar com traumas, não serviu para nada. Então, perceber que seu pai era autoritário, sua mãe perfeccionista ou que você apanhou na infância, isso não muda seu jeito de agir. Deixe-me dar um exemplo da minha vida, pois isso vai tornar tudo bem específico. Quando eu era jovem, algo que já mencionei aqui, mas serve de exemplo para pensar na sua abordagem, meus pais brigavam muito. Eu via minha mãe, em particular, passar muito tempo gritando com meu pai. Meu pai quase não reagia. Ele era muito passivo. Isso me afetou de um jeito quando criança, que, ao crescer, eu só queria evitar mulheres a todo custo em termos de compromisso romântico, porque eu estava quase revivendo a sensação de prisão que vi no meu pai. Então, quando uma garota se interessava por mim, na adolescência e início dos 20 anos, mesmo que eu gostasse dela, na hora do compromisso, eu sentia como se fosse pra cadeia e recuava. Bem, percebi isso ao escrever no meu diário, na verdade ao fazer este podcast, porque eu costumava fazer sozinho, só episódio solo, e pude notar um padrão. Vi que quando alguém me pede compromisso, sinto algo estranho e rejeito. Aí me pergunto, de onde veio essa sensação estranha no passado? E lembrei, era como me sentia vendo meu pai e minha mãe quando ela gritava com ele por muito tempo. Tive esse insight, que foi útil, mas você tem razão, não necessariamente parou de... Mas o que você fez muito bem foi nos mostrar que, para mudar, precisamos estar cientes das crenças inconscientes. E o que é uma crença? É um pensamento repetido ou uma programação, certo? É uma crença. Devemos estar cientes dos hábitos automáticos e prestar atenção às emoções para mudar. Manter essa consciência é o trabalho necessário para se transformar. Aos 50 anos, 95% de uma pessoa são atitudes, crenças, percepções, hábitos e respostas emocionais automáticas. 95% de nós é programado. Quando criança, suas ondas cerebrais são muito lentas. A porta entre a mente consciente e subconsciente está totalmente aberta. Suas ondas cerebrais estão em alfa e teta, então você fica muito sugestionável à informação. Sua exposição faz você aprender que sua observação te programa a ver a vida assim, através de neurônios espelho absorvendo comportamentos. Mas isso não é quem você realmente é, certo? O fato de você ter se conscientizado, tipo, nossa, eu faço isso. Nossa, agora vejo de onde veio. Isso não significa que devo me desculpar e dizer que não posso ter relacionamentos. Você poderia. Algumas pessoas fazem isso. Pode ser uma crença diferente, mas elas fazem. Mas você disse, eu quero ter um relacionamento significativo. Eu quero superar isso. Essa é a parte de mim que quero mudar, não é? Então você reconhece isso. Isso se chama metacognição, certo? O fato de você poder objetivar seu eu subjetivo e se observar. Isso é consciência, não é? E quando você está consciente, é aí que você não está inconsciente. E estar inconsciente é estar no piloto automático. Então, quantas vezes a gente esquece até parar de esquecer e começar a lembrar? Esse é o momento da mudança. Aí você falou, tá, isso é desconfortável. Deve significar algo. E você embarcou numa jornada pessoal. Use o insight, a provocação, o desejo de mudar para criar uma vida melhor, com amor e um relacionamento diferente dos seus pais.
Agora você sabe o que não quer ser, né? Então, acho que tudo isso tem valor. Toda experiência que nos molda, se quisermos alcançar nossos sonhos, uma hora teremos que deixar para trás. Mais cedo ou mais tarde, uma parte da gente precisa morrer e ser deixada para trás. Então, eu acho que isso é evolução. Esse primeiro é o insight inicial, tipo, é um processo sequencial de mudança. Acho que o insight é um aspecto da consciência. Consciência é percepção, é prestar atenção e notar. O primeiro passo é perceber como somos. Às vezes, vem como um insight ou experiência que nos faz pensar: uau, me comporto assim ou fiz isso? Sem essa consciência, você fica preso nesse mundo. Mas mais cedo ou mais tarde, você precisa se conscientizar, Como aumentar minha consciência? prestando atenção. Existe uma prática, sistema ou processo? Sim, mas o que sabemos é que quanto mais você pratica estar presente, melhor fica nisso. Então, como você faz isso? Se você sentar para meditar, né? Existe um modo no cérebro chamado modo padrão, que está sempre ativo. Consome muita energia cerebral e tenta prever o futuro baseado no passado. É como uma máquina de antecipação. Tenta preencher o conhecido na realidade para a gente se sentir seguro. O modo padrão, quando você fecha os olhos para meditar, entra em overdrive. Vai dizer: ai, minhas costas doem um pouco, tô com sede. Quanto tempo isso vai durar? Não quero fazer isso. Não gosto da música. Sabe, será que isso pode demorar? Tô ficando frustrado. Quero me deitar. Sabe, tudo isso surge e as pessoas acreditam e dizem: não consigo meditar. Essa é a conclusão deles da experiência. É o não sou bom em meditar deles. É a afirmação, a crença deles, entende? Baseado nessa experiência. Mas se você disser: olha, isso é normal, cada vez que você se pega distraído, nota isso e volta a ficar consciente, é uma vitória. Por mais chato que pareça no início, quanto mais você faz isso, mais consciente fica na vida. E de repente, você começa a notar coisas que antes não percebia. No nosso trabalho, dizemos que estar no presente, realmente no presente, é estar confortável com o desconhecido. O momento presente é o desconhecido, pois há o passado familiar que sentimos e o futuro previsível, ambos conhecidos. Estar no presente é estar no desconhecido, contrariando milênios de programação, pois nossa biologia diz que no desconhecido devemos entrar em modo de sobrevivência. Pois em sobrevivência, no sistema de luta ou fuga, o desconhecido é uma ameaça, um perigo. Então, tente prever o futuro baseado no passado e terá melhores chances de sobreviver. Preveja o pior cenário e prepare-se. Qualquer coisa menos grave aumenta suas chances de sobrevivência. Assim, descansar no desconhecido vai contra muito da nossa biologia. Descobrimos que quando alguém faz isso repetidamente, seu corpo fica agitado, frustrado e impaciente. Em vez de desistir, dê-lhes algo para fazer, reduzindo a emoção e acalmando o animal, como num treino. Acomodando o corpo de volta ao momento presente. Nós ensinamos as pessoas a fazer isso, e essa é a vitória. Dando-lhes uma tarefa. Sim, eles têm algo para fazer quando isso surge. Eu vou chegar a isso em 1 segundo. Se pegam a mente indo de pessoa em pessoa, objeto, celular, computador, lugar que precisam ir, sabe? É um momento e se pegam com o cérebro disparando em compartimentos modulados. Se continuarem se pegando fazendo isso, se persistirem e pegarem o circuito disparando e o acalmarem, com o tempo eles vão parar de ativar esses circuitos no cérebro e suas ondas cerebrais mudarão coerente e lento. Então, quando fazem isso várias vezes, o cérebro começa a sincronizar, começando a funcionar em níveis maiores de totalidade ou ordem. Quando isso ocorre, o sistema nervoso fica muito regulado, muito ordenado.
o sistema nervoso autônomo entra em um estado de regulação. A desregulação do sistema nervoso autônomo é chamada de estresse, certo? Então, respondendo à sua pergunta, quando as pessoas fazem isso bem, em poucos dias ficam muito boas nisso. O efeito colateral é que ficam muito relaxadas no coração. Está relaxado no coração e desperto no cérebro. Quanto mais você relaxa no coração, mais ele informa o cérebro para ser criativo. Assim, a pessoa experimenta uma sincronização entre coração e cérebro, podendo descansar no momento presente. O processo envolve definir o que é mudança, ser maior que as condições do ambiente, pensar, agir e sentir diferente no mesmo contexto. Isso é mudança. Você está gostando do conteúdo? Então é hora de deixar o seu like, porque isso ajuda demais ao canal. Mudar é superar o corpo, seus impulsos, respostas e memórias emocionais, e hábitos, especialmente na meditação. Um hábito forma-se quando algo é feito tantas vezes que o corpo o executa melhor que a mente consciente. Isso é tão... Então, se você está meditando e seu corpo quer levantar, quer ir, tem gente para ver, coisas para fazer. Isso é meio que automático, né? As pessoas levantam e falam, não consigo meditar. Mas se você disser que quando notar isso, traga o corpo para o presente, acalme-o e diga que não é mais a mente, que você é a mente, está treinando o animal. Logo, o corpo responde a uma nova mente, e há uma liberação de energia, o corpo começa a liberar energia. Se a pessoa não pensa no tempo, onde precisa estar, ir, onde estava ontem, onde está sentada, onde mora. Se não pensa em lugar nenhum, vai de algum lugar para o nada, e se não pensa no futuro previsível ou no passado familiar, vai de algum tempo para tempo nenhum. E descobrimos que quando alguém vira ninguém, nada, em lugar nenhum, sem tempo, eles se tornam pura consciência. E ao abrir nossa consciência para, sei que é difícil explicar, pois somos materialistas. Abrir-se para o vazio e sentir o espaço nos leva ao eterno presente, causando mudanças no cérebro. Ensinamos isso. E que consciência emerge desse estado? Se busco mudar minha vida porque pratico hábitos não ideais constantemente. Quero casar, ter família, ser produtivo no trabalho, ir à academia, etc. Mas minha vida está presa num ciclo horrível do mesmo de sempre e me sinto péssimo. Sei o que digo querer, mas me sinto péssimo comigo mesmo. O que vai surgir desse processo de meditação profunda, em termos de consciência? Você ficará tão ciente desses hábitos inconscientes que provavelmente não vai querer repeti-los, e é disso que, na maior parte, a mudança se trata. Então, acho que as pessoas esperam pela crise, sabe? Esperam por uma doença, uma traição, algo dar errado na vida, e aí dizem, ok, tô pronto para mudar. Minha mensagem é, por que esperar, cara? Tipo, por que esperar por isso, sabe? Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento. Podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Então, você junta um grupo de pessoas que podem ter todos esses maus hábitos. Eles podem até ter maus hábitos que nem sabem que têm. E de repente eles percebem que estavam culpando, reclamando, dando desculpas, se lamentando e procrastinando. Começam a pensar, se minha personalidade cria minha realidade, para criar uma nova, preciso mudar minha personalidade. Porque esse não é o cara que quer ser feliz. Este é o cara comprometido em ser infeliz. Ok, vamos analisar isso nos fundamentos. Agora damos um mapa dos pensamentos, comportamentos e emoções que eles viveram. Isso seria o passo 2? Sim, o passo 2 é tornar-se consciente do seu eu inconsciente e depois consciente de um novo eu, reinventando-se. A pessoa que se sente mal por não mudar é porque, quando não mudamos, ainda estamos escolhendo. Mas o que você escolhe é algo familiar e confortável, pois quando decide mudar de verdade, fazer escolhas diferentes e agir diferente, você vai se sentir desconfortável. Será imediato.
É quando você sai do conhecido para o desconhecido. Se o corpo foi condicionado a ser a mente, como falamos, o servo vira mestre. Então, quando alguém entra no desconhecido e se sente mal, o que o corpo diz? Volte a sofrer, volte a se sentir mal, volte a se sentir culpado. Ao menos isso é familiar. Então, diga que haverá uma morte biológica do antigo eu. Neurológica, química, hormonal e geneticamente, o velho eu vai morrer. Saiba que isso vai acontecer. Mas em vez de cruzar tenso o rio da mudança, daremos algo para fazer, pois o desconhecido é o lugar ideal para criar. Vamos levá-lo ao desconhecido, mas relaxado e alerta. Você não está fugindo. Se fizer bem, estará num estado criativo, fora da sobrevivência e capaz de criar, pois só pode estar em um ou outro. Não pode estar em ambos. Então vamos equilibrar seu corpo fisiologicamente. Vamos chegar lá. Agora, quem você quer ser? O que você quer acreditar? Vamos revisar isso. O que é uma crença? Um pensamento que você repete constantemente em sua mente. Lembre-se de pensar assim na sua meditação. Como lidar com meu ex ou chefe? Feche os olhos e pense na grandeza, no perdão, no amor. Deixe-me fechar os olhos e ensaiar mentalmente como agirei nessa situação. Vou lembrar de fazer isso sempre para não esquecer. Continue fazendo repetidamente. Você começa a instalar o hardware. Repita o suficiente. Vira um programa de software. Você passa a agir assim automaticamente. E então, caramba, é possível ensinar nosso corpo a sentir o que queremos antes de acontecer? Ou seja, não espere riqueza para se sentir próspero, ou sucesso para se sentir poderoso, ou cura para se sentir pleno. Isso é esperar algo externo mudar para eliminar o vazio ou falta que sente internamente. Ensine seu corpo a sentir antes da experiência real e ao se sentir próspero você gera riqueza. No momento em que incorpora o poder, você caminha rumo ao seu sucesso. No momento em que você se sente grato e pleno, a cura começa, certo? Agora você está causando um efeito na sua vida. Faça a pessoa lembrar de se sentir assim e praticar. Logo, eles começarão a se sentir assim com mais frequência. Quanto mais sentem isso, mais acreditam no seu futuro. Alguns ficam tão bons nisso que vivem essa emoção, como se o futuro já tivesse acontecido. Quando você sente que o futuro já aconteceu, para de buscá-lo, e aí a mágica começa. Sincronicidades, coincidências, oportunidades começam a surgir na vida deles, e isso é o reflexo da própria mudança pessoal. Eu vi milhares, dezenas de milhares de depoimentos de pessoas dizendo: Joe Dispenza mudou minha vida. Eu tenho um em casa, né? Eu vivo com um depoimento. Desculpe. Não. Não, sinceramente, eu adoro porque ela é tão... Ela deve estar por aí, mas é tão apaixonada e curiosa que eu quase me beneficio indiretamente do trabalho e pesquisa que ela faz, trazendo coisas para o nosso relacionamento e vida que o tornam mais rico e pleno. Tenho uma perspectiva que não me levaria naturalmente a esse mundo, nem ao trabalho respiratório e outras coisas que ela trouxe. Não teria ido lá naturalmente, então é super útil. Mas deve haver casos em que você conheceu alguém, tentou ajudar e não teve sucesso. Claro. E por que essas pessoas não mudam? Porque suponho que você ache que a maioria das pessoas pode mudar, tem propensão para mudar.